Olá, vamos para mais uma aula. Então vamos. Hoje é sobre bateria automotiva. Simbora. Bem, galera, estamos de volta. Vamos tratar do nosso assunto de bateria automotiva. Eu, como já falei, sou Deon Júnior, engenheiro mecânico. E hoje nós vamos falar o que é uma bateria, né? Vamos definir uma bateria automotiva. Quais elementos compõem a bateria automotiva, as mais convencionais, e quais são suas principais características. Bem, no mercado existem diversos tipos de baterias, com diversas configurações, diversas marcas, mas o que é que elas têm em comum? Todas elas são dotadas de principalmente dois polos. O que são polos? São conectores elétricos. Dois conectores elétricos, sendo um positivo e o outro negativo, certo? E a principal função da bateria, a função essencial dela, é de acumular carga, tá? Todas essas baterias, sua principal função é acumular carga. Com relação à composição, trouxe aqui para vocês uma configuração de bateria comum, uma bateria convencional. Nós podemos verificar que temos aqui 14 elementos, né? Vários itens que compõem a bateria, mas hoje eu não quero me apegar a todos esses itens. Nós vamos voltar um pouco para a essência de funcionamento dessa bateria, como que ela funciona, né? Qual o seu princípio. E para explicar esse princípio de funcionamento, nós vamos tratar o seguinte. Vamos partir da premissa que essa é a nossa bateria convencional de chumbo e temos aqui duas placas de chumbo, certo? Sendo que um é o óxido, nós vamos denominar como polo positivo o óxido, trazendo lá da química. Qualquer elemento que perde elétrons, ele se torna positivo, e do outro lado a nossa placa negativa. Entre elas temos um material que chamamos de elétrico, que é um material isolante, né? Ele não vai permitir o contato elétrico entre as duas plaquinhas de chumbo. E isso tudo, pessoal, todos esses elementos estão imergidos a uma solução que nós chamamos de solução eletrolítica. Uma solução eletrolítica, cuja função principal é manter o equilíbrio elétrico dessas placas, tá? Quero que verifiquem também que cada uma possui um ressalvo. Aqui na nossa placa positiva temos esse ressalvo aqui, na nossa placa negativa um mais atrás. E esses ressalvos eles serão utilizados para as conexões elétricas posteriores, tá? Então, pessoal, como é que essa bateria funciona de fato? Nós utilizamos esses polos, esses conectores elétricos, esses ressalvos, para conectar a carga que irá utilizar a energia dessa bateria. Por exemplo, um motor elétrico, nós podemos ligar esse motor nesse polo negativo, temos aqui um motorzinho, né, uma carga, e ligar no nosso lado positivo. Assim nós vamos permitir que o fluxo de elétrons da minha placa negativa percorram os condutores e acionem o nosso motor elétrico, tá?
É assim que funciona uma bateria, uma pilha. Qualquer tipo de bateria funciona com base nesse princípio. Tudo bem. Aí vamos para algumas considerações. Em virtude da natureza química dos nossos elementos, no caso do chumbo, né, principalmente, nós temos aqui nessa configuração uma diferença de potencial entre os polos positivos, polo positivo e negativo, uma diferença de potencial, uma DDP, igual a 2 volts. Vamos chamar esse conjunto de célula, tá? Então, uma célula de bateria, ela nos fornece 2 volts. Aí vem aquele questionamento. Ora, se numa bateria automotiva convencional nós temos 12 volts, como é que nós conseguiríamos chegar nessa diferença de potencial? Aí vamos lembrar lá da eletricidade básica. Nós podemos pegar essas células e arranjar ela, né? Podemos pegar uma célula de 2 volts, podemos agregar em 6 compartimentos. Nós teremos então 6 células de 2 volts e podemos então a seguir ligar elas em série. Se a ligação é em série, o que é que vai acontecer com esse potencial? Nós vamos somar esses potenciais, e no final nós teremos uma diferença de potencial de 12 volts. Aí chegamos àquela tensão que nós necessitamos. Se fosse necessário uma tensão maior, nós poderíamos ir somando e agregando células a essa bateria. Vamos citar um caso de um caminhão que utiliza 24 volts. Nós poderíamos ter uma bateria com 12 células de 2 volts, ou então nós poderíamos também ter duas baterias de 12 volts conectadas em série. Entendido o princípio básico de funcionamento das baterias, vamos fazer uma volta no tempo para entender melhor como está acontecendo o avanço das baterias. À nossa direita temos algumas siglas aqui. A primeira delas é a SLI, que define a nossa bateria convencional. SLI, essa bateria de chumbo que nós estamos falando. Mais à frente, ou mais embaixo, nós temos a EFB, que é a mesma bateria, entre aspas, né? A mesma bateria convencional, porém que utiliza materiais nobres, né? Então isso nos garante melhor desempenho dessa bateria. E mais embaixo, nós temos a AGM, que já utiliza uma tecnologia diferente. Essa bateria, por sua vez, reutiliza os gases provenientes das reações químicas. Estão lembrados que nas baterias convencionais acontece a reação química, né? Aquele processo todo é um processo químico, de fluxo de elétrons e tudo mais. Então, essa nossa bateria AGM utiliza os gases provenientes dessas reações químicas para melhorar ainda mais seu desempenho. Além dessas baterias, existem outros tipos de baterias também, né, no mercado. Uma variedade enorme, como por exemplo a bateria de lítio, né? Mas nós não vamos tratar delas hoje. Vamos focar aqui nessas nossas baterias convencionais. Agora vamos dar uma voltinha no tempo e entender o avanço tecnológico que se fez necessário para as baterias. Olhando aqui ao gráfico, nossa primeira linha, nós temos os primeiros carros que fizeram uso da bateria. Naquela época, como é que se utilizava essas baterias? Apenas para dar partida no veículo. Vamos acompanhar o gráfico. Esse gráfico representa a carga da bateria e ela está com a sua carga plena. No momento da partida do carro, nós temos uma queda na carga da bateria e um longo tempo para frente para essa bateria recuperar sua carga plena. Posteriormente, lá na frente, só em um outro momento muito à frente, nós teríamos então a necessidade de utilizar novamente a bateria, que seria o quê? Uma partida posterior desse carro, né? Esse carro chegou, ele estacionou e ao final do dia ele seria
exigido novamente. Então teríamos novamente uma exigência da bateria. Bom, quando os carros começaram a utilizar as baterias, esse era o ciclo diário, basicamente, da maioria dos carros. Porém, com o advento tecnológico, foram surgindo outras ferramentas, como, por exemplo, um DVD, um som, sensores. Então, durante o dia, a exigência da bateria dos nossos carros, aqui na nossa segunda linha, mudou, né? A princípio, nós teríamos uma bateria com carga plena, onde seria exigido durante a partida uma carga da bateria, né? Note que essa exigência é um pouco menor comparada com a inicial, porque com o tempo os motores de partida eles foram agregando tecnologia. Isso facilita muito a sua utilização e diminui a exigência com relação à bateria. Após a partida, nós teríamos um tempo para a carga da bateria, mas essa bateria seria novamente exigida pelos elementos eletroeletrônicos que foram agregados nesse carro, como o DVD. Vamos dar um exemplo. O carro estacionou e foi desligado e o som ficou ligado. Então nós teríamos já uma descarga da bateria bem acentuada, né? Bem mais elevada. Tá certo? Posteriormente, com sua partida, aí novamente teria uma recarga da bateria, uma utilização do vidro elétrico, um sensor. Então a exigência por carga desse carro foi aumentando com o passar do tempo, até que chegamos nos carros mais atuais, que hoje são dotados de tecnologias como Start-Stop. Start-Stop. O que é isso? São carros que, quando param no semáforo, por exemplo, ele possui a opção de se desligar o motor a combustão, para então, só quando houver a necessidade de deslocamento, esse motor ser ligado novamente. Ou seja, nós temos aí uma quantidade de partidas muito mais elevadas se comparadas com os carros mais convencionais. E a exigência da bateria nesses casos são bem maiores, tanto da bateria quanto do motor de partida. Isso é representado aqui na nossa terceira linha, nossa terceira situação. São carros mais futuristas, né? Onde a exigência da carga da bateria acontece não apenas na partida do carro, mas em diversos momentos durante a sua utilização. E para atender essas demandas, que essas outras baterias, como a EFB e a AGM, elas foram desenvolvidas. São baterias que permitem uma recarga mais rápida, um tempo de recarga menor, né? Permitem uma capacidade de carga em algumas ocasiões melhores, né? Essa bateria aqui, a EFB, como já foi falado, ela é uma derivada da bateria convencional, porém com materiais mais nobres. Ela pode ser colocada junto no cofre do motor, assim como as baterias convencionais, mas essa outra bateria aqui, ó, a AGM, né, que ela reutiliza os gases provenientes das reações químicas, nós necessitamos de um cuidado mais especial, porque a temperatura de funcionamento dessa bateria influencia muito no seu desempenho. E no cofre do motor, em algumas ocasiões, há um aquecimento excessivo dessa bateria. Problema que nós não tínhamos nas baterias convencionais. Então, o que é que se utiliza muito nessa bateria AGM? Ela é localizada lá na mala do carro. Isso mesmo, não no cofre do motor. Não são todas as baterias que são localizadas no porta-malas, mas digamos que sua maioria são, para evitar justamente o problema do aquecimento.
Aí quando nós vamos utilizar essa bateria no porta-malas, temos que ter alguns cuidadozinhos básicos. Por exemplo, toda bateria pode exalar, né, pode liberar gases que são tóxicos ao ser humano. Então essa bateria ela tem que ser isolada, tem que ter um drenozinho dos gases. Então alguns cuidados especiais eles necessitam de serem tomados. Mais à frente temos aqui algumas características básicas das baterias que nós vamos discutir e que são necessárias para a aplicação correta dessas baterias. Como, por exemplo, garantia, logicamente, né? Depende da marca, depende da marca e da tecnologia agregada a essa bateria. Nós vamos ter mais ou menos tempo. Temos aqui um CA20, que é um teste que é realizado nas baterias. Como é que funciona esse teste? Nós pegamos uma bateria, vamos lá, nesse caso aqui, uma bateria de 100 amperes, que é essa primeira bateria. Nós submetemos essa bateria a uma carga durante 20 horas. E essa bateria tem que resistir. Então, passou pelo teste do CA20, essa bateria pode ser comercializada. E temos um outro ponto aqui muito importante, que muita gente passa despercebido, peca nesse ponto, que é o CCA. O que é isso? É a corrente de partida dessa bateria. É a corrente que ela fornece durante a partida do veículo. Pode fornecer durante a partida do veículo. Aí o detalhe é que cada carro exige um CCA diferente, né? Depende da tecnologia do carro, enfim, cada carro necessita de um CCA. E por vezes, quando há troca de baterias, quem vai trocar essa bateria pode verificar apenas a quantidade de carga dessa bateria. Se é uma bateria de 60 amperes, 70, 100, e não verifica o CCA. Então, o que acontece em muitos casos? A bateria ela é trocada, o CCA da bateria nova, né, não atende às necessidades do carro. Aí, inicialmente, quando essa bateria é trocada, o carro funciona legal, porque a bateria está nova, mas com pouco tempo essa bateria vem a falhar. E por que ocorre essa falha? Uma aplicação indevida da bateria. E isso pode causar até um problemazinho na garantia, né? Bateria com garantia de 1 ano só funcionou 30 dias, 60 dias. Aí você vai lá, troca a sua bateria. Quando chegar lá, ela não se enquadra nas exigências de garantia. Então isso pode ser um problema, tá? Temos também aqui outros tipos de bateria, que são baterias de 150 amperes, de 170, e cada uma com suas características principais marcadas logo abaixo. Vamos falar agora dos testes de bateria. Tá, falamos da quantidade de carga que essa bateria possui, permite, fornece. Falamos do CCA, que é a corrente de partida que ela fornece. Mas como saber se essa bateria está com saúde? Temos os testes de bateria. No mercado existe uma diversidade enorme de testes. Trouxe aqui para vocês 6 tipos. Este primeiro aqui da Bosch, que é digital, que emite um relatóriozinho quando você faz o teste. Temos esse outro daqui, teste, que é analógico. Esse outro aqui mais à direita, o da Foxwell, né, que vem com a maletinha e tudo mais. Enfim, existe uma diversidade muito grande de testes, analógicos e digitais. Alguns emitem relatório, outros não. E o que é que eles fazem? Eles realizam teste de tudo isso que nós estamos falando, né, de CCA, da corrente de partida dessa bateria, como é que está, né? Com o tempo esse CCA ele vai diminuindo, então ele verifica como é que está esse CCA, verifica a carga da bateria, verifica também interação da bateria com o alternador. Como assim? Nós realizamos o teste da bateria com o carro desligado para saber sua tensão, sua capacidade de carga com o carro desligado. Posteriormente, é ligado o carro e é verificado o carregamento dessa bateria com o alternador, que eles funcionam juntos, né? A bateria e o alternador, um depende do outro.
E é verificado também esse carregamento, se está suficiente ou insuficiente, ou se está até demais, né? Que pode ser ruim para a bateria, tá? Então, galera, esse foi um resumozinho do mundo das baterias. Nós explicamos o que é uma bateria, o que a compõe principalmente, como é que ela funciona, quais suas principais características e como realizamos testes nessa bateria.